Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo sobrenatural e casos misteriosos, se inscreve aqui para não perder nada. E me siga nas outras redes sociais, pois lá eu posto vídeo todos os dias. E não se esqueça de deixar aquele like que ajuda muito no canal. 3 filmes de terror foram inspirados no caso de hoje. Edward Theodore Gay nasceu em 27 de agosto de 1906 em Wisconsin. Ele teve uma infância muito difícil, pois o seu pai, George, era alcoólatra e não parava em nenhum emprego. A sua mãe, Augusta, era muito religiosa e muito rigorosa com ele e com seu irmão mais velho, Harry. Ela não deixava eles se aproximarem das pessoas e nem terem amigos. Ela dizia que a bebida era coisa do diabo e que todas as mulheres eram prostitutas, exceto ela. Todas as tardes, ela tirava um tempo para ler a Bíblia para os meninos e ela lia muito o Antigo Testamento. Eles moravam em uma fazenda isolada em Plainfield. O Ed só podia sair para ir para a escola e passava a maior parte do seu tempo fazendo tarefas na fazenda. Ele era muito tímido e tinha um comportamento meio estranho, e para piorar, sempre que ele tentava fazer algum amigo, sua mãe punia ele. Em 1940, o George, pai do Ed, acabou falecendo de um ataque cardíaco. Então o Ed e o seu irmão Harry começaram a trabalhar para poder ajudar sua mãe na fazenda. Eles faziam vários bicos pela cidade e as pessoas falavam que eles eram muito honestos. O Ed também gostava de trabalhar como babá para os vizinhos e ele gostava muito de cuidar das crianças, pois ele se relacionava melhor com as crianças do que com os adultos. Um tempo depois, o irmão do Ed acabou indo morar com a sua namorada, que era divorciada e tinha 2 filhos. Ele começou a rejeitar a mãe e criticar muito seus pensamentos, e ele compartilhava tudo isso com o Ed. Em 16 de maio de 1944, o Ed e o seu irmão estavam queimando a vegetação quando aquele fogo começou a sair muito do controle. O fogo acabou chamando muita atenção dos bombeiros, que foram lá para poder ajudar a apagar aquele fogo. No meio dessa confusão, o Ed acabou se separando do seu irmão e depois que o fogo foi apagado, ele percebeu que seu irmão tinha sumido, então ele relatou para a polícia o desaparecimento do seu irmão. Os policiais começaram as buscas e o Ed acabou levando eles diretamente onde o corpo do seu irmão estava. Eles acharam aquilo tudo muito estranho e perceberam que ele estava com 2 manchas na cabeça, mas a causa da morte foi por asfixia. Ed e sua mãe estavam sozinhos. Ed seguia fielmente o que sua mãe falava. Para ele, sua mãe era sua melhor amiga. Até que em dezembro de 1945, sua mãe Augusta veio a falecer de um derrame. Ed ficou devastado e sozinho. Ele começou a ganhar dinheiro fazendo bicos pela cidade. O Ed deixou de usar os lugares onde a sua mãe mais usava na casa, como a sala de estar, o andar de cima, as escadas. Ele ficava num quarto perto da cozinha. Nessa época, o Ed começou a se interessar muito por revistas de culto à morte, anatomia feminina e experiências feitas por médicos nazistas. Ele começou a ler a seção de obituário do jornal. Ele queria encontrar um corpo que fosse mais parecido com o de sua mãe. O Ed começou a ir no cemitério à noite para furtar as lápides e violar as sepulturas. Ele pediu ajuda do seu único amigo, o Gus, para desenterrar os corpos recém-enterrados. Ele disse que iria realizar estudos científicos com os cadáveres. Ele levava os corpos para sua fazenda, ele dissecava os corpos, guardava algumas partes, ele começou a retirar a pele dos corpos e fazer roupas e utensílios para sua casa. Ele começou a vestir um manequim com a pele dos corpos e em ocasiões especiais ele vestia essa pele e dizia que se sentia uma mulher. A sua primeira vítima foi Mary Hogan. Ela foi assassinada com um tiro de calibre 38 na cabeça. Ele retirou toda a pele do corpo, separou algumas partes para fazer utensílios domésticos e separou algumas partes para fritar. Depois da Mary, o Ed fez dezenas de vítimas e até hoje não se sabe quantas foram. Até que em 1957, o Ed sequestrou e assassinou a mãe do xerife, Bernice Warden. Ela trabalhava em uma loja de ferragens. Assim que seu filho entrou na loja, viu rastros de sangue. Ao vasculhar o local, viram que no livro diário estava escrito o nome Edward Gay. Ele foi até a fazenda, mas não achou o Ed. Ele continuou procurando e achou ele na propriedade de um vizinho.
Assim que o Ed viu o xerife, ele falou como alguém pode me culpar pela morte da Bernice. O crime ainda não tinha sido divulgado pela imprensa e nem pelos policiais, então o Ed acabou sendo preso. Os policiais foram até a fazenda do Ed e quando eles entraram lá, eles ficaram em choque. Eles encontraram o corpo da Bernice pendurado por um gancho de cabeça para baixo. Ele estava sem a cabeça e sem os intestinos. O coração estava separado em um prato na mesa de jantar e tinha outros órgãos em uma panela sendo cozidos. Os policiais encontraram roupas, abajures, cadeiras, poltronas feitas de pele humana. Alguns crânios e ossos foram transformados em utensílios domésticos. Na geladeira acharam alguns órgãos, acharam máscaras feitas de pele humana. Os vizinhos do Ed ficou em choque, pois eles achavam o Ed um pouquinho estranho, mas eles não imaginavam que ele estava fazendo tudo aquilo. Em novembro de 1957, ele foi julgado e se declarou inocente por insanidade. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Ele foi levado para o Hospital Estadual para Criminosos Insanos e ficou lá por 11 anos. Até que em novembro de 1968 ele foi julgado novamente, pois a equipe do hospital falou que ele era mentalmente estável. Um psiquiatra falou a favor do Ed e disse que o assassinato da Bernice poderia não ter sido intencional. O Ed disse que a arma disparou enquanto ele manuseava na loja. O juiz declarou o Ed como inocente por insanidade e ele foi levado novamente para o hospital psiquiátrico, onde ele ficou lá até a sua morte em 1984. E o filme O Massacre da Serra Elétrica é inspirado nesse caso e é perturbador. E não se esqueça de deixar aquele like que ajuda muito no canal e a gente se vê em um próximo vídeo.